é Gislaine, eu sou psicóloga e faço parte do projeto Adolescente. A ideia era estudar adolescentes e controle de comportamento. Para isso, nós precisávamos de testes para poder conseguir entender como que o adolescente conseguia se autorregular, conseguir controlar o comportamento, conseguir moldar esse comportamento. O desenvolvimento desses testes podem ajudar, por exemplo, a entender, detectar melhor esses problemas de atenção nessa faixa etária, que podem ser problemas relacionados à fase que está passando, pode não ser um transtorno de atenção, né, um problema nesse nível, mas podem ser problemas que estão relacionados a essa regulação do comportamento que é nessa faixa da adolescência. A gente consegue ver diferença de idade nesses testes, para a gente verificar o desenvolvimento dessas funções. Isso é a primeira etapa do teste, então a gente viu que realmente esses testes conseguiam detectar o que a gente queria detectar, com esses testes de hormônios, com esses testes e análises, por exemplo, de diferentes substâncias que acontecem no corpo do adolescente nesse período, para verificar o impacto até da adolescência, da puberdade nessas funções. Essa pesquisa básica foi inicialmente feita com crianças e adolescentes dentro de 9 e 15 anos, sem um diagnóstico, não é uma questão clínica. A gente queria ver o desenvolvimento normal dessas funções. O que é esperado dentro dessa faixa etária para esses testes que a gente fez? Mas isso futuramente serve de base, por exemplo, para fazer estudos clínicos. Aí entram, por exemplo, essas populações como TDAH, dislexia, né, transtorno opositor, onde a gente também pode... São transtornos onde a gente tem dificuldade de atenção, e esses testes poderão aí ser usados para essas pesquisas e a gente também levar isso mais para frente para a clínica. Então, a importância do trabalho é ajudar a trazer material, trazer instrumento para poder detectar essas falhas, né, atencionais que essa faixa etária pode apresentar. Testes são a grande maioria em inglês, então quando você traz testes para o Brasil, muitas vezes a realidade nossa não é igual à realidade de lá. A gente tem testes, por exemplo, no Brasil, na parte neuropsicológica, que usa lareira. Não é da nossa cultura a questão da lareira. Então isso é necessário fazer essa adaptação, porque pode ser que a criança ou adolescente não reconheça, não é porque ele tem uma dificuldade de atenção, mas porque tem um estímulo que não é frequente para ele, que não faz parte dessa cultura. Então, essa é a necessidade de adaptar. Por exemplo, a gente evitou o máximo de palavras, letras possíveis, tentava substituir por número, porque o número é precocemente reconhecido e é mais fácil, né, do que a questão das letras, que podem sofrer essa influência da cultura, né, e da escolaridade. Que na realidade, quando a gente pensa em consultório, pensando em psicologia, pensando em consultório, pensando em psicólogos, por exemplo, que aplicam testes, eles pegam a coisa pronta. Então aquilo já vem prontinho para uso, com aquelas instruções que ele deve usar, com os estímulos adequados que ele deve usar para aquela faixa etária, só que isso teve um trabalho anterior para chegar aqui. Para chegar para dar a possibilidade para o psicólogo fazer essa testagem, foi necessário fazer esse trabalho de base anterior. Então, é necessário você adaptar estímulos, né? Adaptar o que você vai usar. Será que eu posso usar floco de neve no Brasil, por exemplo? Né? Será que eu posso usar urso no Brasil? Não, não posso. Brasil é mais girafa, elefante, né? Enfim, fazer a adaptação desse material, fazer a adaptação dessas instruções. Então, é necessário aplicar em diferentes faixas etárias ou com diferentes populações, para a gente chegar à conclusão de que realmente eu estou medindo o que eu estou medindo, né? O que o teste propõe a medir. A pesquisa básica, ela é extremamente essencial, não tem como viver sem, nesse sentido, né? A gente consegue ver a importância, eu atuo na clínica também, a gente consegue ver a importância, você consegue ter um olhar muito mais refinado para aquilo que você está usando e tomar muito mais cuidado com aquilo que você está usando pensando na clínica.
né? Quando você faz pesquisa de base. Então, acho que o meu olhar fica muito mais refinado. Em relação à pesquisa em si, uma vez que a gente é contaminado, parece que é para sempre, né? Você sempre parece que quer. Não, peraí, tá faltando atualização aqui. É como se você desse uma atualização o tempo todo, faltando atualização quando você não tá. Essa riqueza de olhares ao mesmo tempo, essa riqueza de discussão, ela é como se fosse um vírus que te infecta e sempre você quer voltar para esse lugar.